Você já parou para pensar em como um simples gesto no trânsito pode salvar vidas? Começa mais uma edição de Maio Amarelo, um movimento que chama a atenção para um problema sério: o alto número de mortes e acidentes nas ruas e estradas do país. Durante todo o mês, campanhas educativas e ações de conscientização vão reforçar a importância da direção segura e do respeito às leis de trânsito. Porque no trânsito, o mais importante é chegar com vida. Com o objetivo de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito, o movimento Maio Amarelo ganha destaque mais uma vez. Durante todo o mês, além de campanhas de conscientização, as mobilizações públicas buscam promover a segurança viária, incentivar comportamentos mais responsáveis de motoristas, motociclistas e pedestres. Em um cenário em que a imprudência ainda é uma das mais principais causas de acidentes, o Maio Amarelo propõe uma reflexão coletiva. Que atitudes precisamos mudar para salvar vidas? Bom, e sobre isso nós estamos aqui com o André Alencar, ele que é coordenador de educação de trânsito aqui da cidade de Araripina. Quais são hoje os principais fatores que contribuem para os acidentes de trânsito aqui na cidade de Araripina? Hoje, em Araripina, o que nós temos basicamente é uma malha viária que está, em constante processo de atualização. Nós tivemos aí todo um período onde foi feito asfaltamento, sinalização horizontal, sinalização vertical. Então, a cidade hoje está toda sinalizada. Hoje, efetivamente, o que nós temos como um dos principais fatores geradores de sinistros no trânsito é a ação das pessoas. Inclusive, o Maio Amarelo 2025 traz como tema a ação humana no trânsito como fator preponderante vamos dizer assim, das causas principais dos acidentes por transporte terrestre. Então, hoje, um dos principais fatores que contribui massivamente para a ocorrência de acidentes no trânsito de Araripina é a ação das pessoas. Muitos jovens conduzindo motocicleta de forma irresponsável, de forma inadequada, os que praticam o tal do grau no meio da rua, nas vias, conduzindo motocicleta sem o uso do capacete, com a inobservância dos critérios de segurança, sem observar as sinalizações que estão instaladas. Muitas vezes as pessoas falam assim, Márcio, tem que ter um semáforo em tal esquina, que tal esquina é perigosa, mas lá tem uma placa de pare, lá tem uma faixa de retenção com a palavra pare no chão, então tem a sinalização e não é o semáforo que vai fazer a pessoa parar. Então, a falta de sinalização não é fator preponderante. Hoje, inclusive, é uma evidência do tema para o Maio Amarelo 2025, a ação humana como fator preponderante das causas de acidentes. André, por falar em acidente, uma coisa que nos chamou a atenção, o lado machista, dos homens principalmente, eles falam muito sobre a questão de uma mulher numa motocicleta, no automóvel, mas segundo os índices repassados aqui para a nossa equipe de jornalismo, o grande número de acidentes é cometido por parte dos homens. Isso é verdade, Márcio. Um estigma que foi criado em função dessa fala machista, misógina, de colocar na mulher uma responsabilidade que não é dela. Então, assim, se você pegar os números, como eu te mostrei hoje aqui nos relatórios consolidados dos acidentes por transporte terrestre da 9ª Gerência Regional de Saúde, você vai observar que, por gênero, nós temos um número 3, 4 vezes maior de acidentes registrados, sendo os condutores responsáveis homens, e um número bem menor, bem inferior de mulheres. Então, assim, não é o gênero que vai definir a destreza no uso desse instrumento e na locomoção dos veículos de transporte terrestre, mas sim a condição, vamos dizer assim, a capacidade da pessoa de conduzir o veículo da forma adequada. E eu estou falando, Márcio, da forma adequada, seguindo todos os princípios da chamada direção defensiva, coisa que a gente aprende na autoescola. Então, muitas vezes eu vejo pessoas dizerem assim, fulano não é habilitado, mas dirige há 10 anos, dirige há 20 anos e não é habilitado. Eu costumo dizer o seguinte, existem 3 fatores geradores de acidente.
imprudência, negligência e imperícia. A pessoa que não é habilitada, ela é imperita, ela não tem condição ou capacidade técnica, porque ela não aprendeu as regras básicas para a condução de veículo. Então, ler as placas de trânsito é uma destreza que a pessoa, uma capacidade que a pessoa desenvolve a partir do momento que a pessoa se predispõe a estar habilitado. Então, a imprudência é quando a pessoa faz errado sabendo como é o correto de se fazer. Mas a imperícia é a pessoa não saber. Então, assim, colocar em movimento, qualquer pessoa coloca. Carro, moto, caminhão, né? Qualquer pessoa coloca. Agora, saber dirigir não é somente colocar em movimento. É saber fazer a leitura das placas de sinalização. É saber respeitar a luz vermelha do semáforo. É saber respeitar a faixa de pedestre quando a gente tem que dar a preferência e a prioridade, saber definir, distinguir o que é preferência e o que é prioridade no trânsito, saber dar a vez às pessoas dentro das vias que eventualmente não tiverem sinalizadas, são regrinhas básicas que a gente aprende na autoescola. E sim, não ser habilitado pode ser também um fator preponderante de causa de acidente em função da falta de conhecimento técnico para a leitura dos sinais que estão na via. André, nesse sentido, quais infrações mais preocupam vocês? As que são mais preocupantes, Márcio, são o avanço do sinal vermelho dos semáforos, o desrespeito à placa indicativa de ordem pare, não é uma placa que tem uma interrogação. Ela é uma palavra onde tem uma ordem, inclusive ela é na cor vermelha. Outro é tráfego na contramão da via. Eu fico impressionado com a quantidade de pessoas que trafegam na contramão da via na nossa cidade, que não respeitam as sinalizações. Você tem uma placa indicativa de seguir reto ou entrar à esquerda. Está implícito a proibição da entrada à esquerda. E as pessoas entram. E quando você aborda, as pessoas dizem, mas eu não vi placa de proibição de conversão à esquerda. Lá só tem dizendo que eu posso ir reto ou entrar à direita. Então está implícito a proibição da conversão à esquerda. Então, assim, essas são as infrações que a gente vê com mais frequência e que são fatores causadores de acidentes com severas consequências para terceiros. Trafegar na contramão da via, você não coloca só a sua vida em risco, coloca a sua vida e a de outras pessoas. Furar o sinal vermelho é jogar roleta russa no trânsito. Você não coloca só a sua vida em risco, você coloca a sua vida e a de outras pessoas. Então, vamos dizer assim, são os principais fatores que trazem a ocorrência de acidentes, são as principais causas de acidentes que estão relacionadas com o que eu falei anteriormente, a imprudência. Mas para ser imprudente você tem que ser perito, então tem que ter passado pela autoescola. E, Márcio, pasme, muitas abordagens que eu faço, eu pergunto para a pessoa se a pessoa é habilitada e a pessoa se ofende. E diz que é habilitada há 10 anos, 12 anos, 15 anos, mas está cometendo uma falta. Eu digo, então assim, então se você é habilitado, você sabe o correto de fazer e você está fazendo errado, de duas uma. Ou é inadvertência, ou é falta de atenção, ou é falta de caráter. Existe algum plano aí da agência para melhorar a sinalização, André? Ou a estrutura viária da cidade como forma de prevenção? Na verdade, Márcio, esse plano ele foi iniciado, né, há alguns anos atrás. Esse plano ele vem sendo diariamente observado, monitorado, e sim, nesse momento em que nós estamos vivenciando, né, nós estamos com processos licitatórios abertos para aquisição de um volume de tintas para pintura das vias terrestres, vamos dizer assim, revitalização da sinalização horizontal. Estamos fazendo substituição quase que semanalmente das placas que são danificadas, inclusive por atos de vandalismo. As pessoas passam e arrancam, destruindo o patrimônio público. Então, sim, nós estamos constantemente colocando em ação o planejamento de manter a via sinalizada sempre que a gente consegue identificar um dano ao patrimônio, às sinalizações,
E estamos também, né, no processo de aquisição de material e insumos para fazer a revitalização do que já foi feito. Então, assim, além disso, nós temos outras implementações que serão realizadas em breve, como, por exemplo, instalação de novos binários, que são a mudança de sentido das ruas. Ruas que antigamente, né, funcionavam em sentido duplo, né, no fluxo duplo, subindo e descendo, né, esquerda e direita. A gente vai fazer algumas mudanças, vai promover algumas mudanças para que essas ruas se tornem mão única, o que melhorou consideravelmente o fluxo urbano da cidade de Araripina depois que nós fizemos essas implantações. Algumas outras ruas vão passar por esse processo. A gente geralmente, quando faz esse trabalho, as nossas equipes ficam nas ruas fazendo a orientação de mudança de fluxo, além das redes sociais e dos meios de divulgação que a gente leva ao conhecimento que uma rua que antes trafegava em sentido duplo passa a ser sentido simples, por exemplo, no sentido centro, rodovia, centro, periferia, periferia, centro e etc. Então, sim, nós temos um plano, esse plano vem sendo aplicado diariamente, né, como eu te falei, nós temos ainda dentro de um processo de aplicação de novos procedimentos e o que vem pela frente é uma melhoria considerável da malha viária e, consequentemente, do processo de mobilidade urbana no trânsito de Araripina. Só para a gente encerrar, qual recado você deixa, André, para quem está nos ouvindo e também assistindo agora e quer fazer a sua parte por um trânsito mais seguro? Márcio, é um apelo. É um apelo, não seria um recado, é um apelo. Como todas as pessoas, inclusive os visitantes de Araripina, vêm observando, a cidade ela passou por uma transformação de mobilidade urbana muito latente, uma coisa que foi muito macro, uma coisa grande, uma coisa que trouxe para Araripina outra visibilidade de mobilidade urbana. Isso tem que se reconhecer que não é agora, nós estamos dando continuidade a um trabalho que foi iniciado lá em 2017, quando houve toda a mudança da estrutura da agência de trânsito. Hoje, a Autarquia Municipal de Mobilidade Urbana e de Trânsito e Transporte de Araripina, ela conta com uma estrutura viária de ponta, que a gente não vê em muitas cidades com um porte até maior do que Araripina. Mas não adianta só essa estrutura que nós estamos implantando e implementando. Então, é um apelo que eu faço à sociedade, aos usuários do trânsito, de ter mais cuidado com o uso desse instrumento. Pra você ter uma ideia, no último sábado, eu fui trancado, literalmente. Eu não sei se a moça estava com intenções ou estava com brincadeira, até porque o sorriso dela no reflexo do retrovisor me deixou entender que ela estava fazendo de propósito. Ela me trancou 3 vezes ali nas imediações da academia antiga PH Box, atualmente um box novo que veio de Oricuri, galpão, cross, e até próximo do cruzamento dos fundos da Escola CEA. Ela me trancou 3 vezes, eu de motocicleta, eu sou motociclista, e ela me trancou 3 vezes. E numa oportunidade que eu tive de passar do lado dela, eu fiz a seguinte indagação: moça, de que lado da rua você vai andar? E aí ela soltou os cachorros em cima de mim, me chamou de vagabundo, me chamou de palhaço, me chamou de moleque, mandou eu ir para todos os lugares que você imaginar, ou seja, as pessoas estão estressadas no trânsito. E a pergunta que eu fiz foi: de que lado da rua a senhora vai andar? Tem uma rua com 2 faixas de rolagem. E ainda quase aconteceu um acidente, porque quando eu respondi, ela avançou na esquina, quase colidindo com outro carro. Então, assim, o apelo que eu faço é que as pessoas tenham mais cuidado no trânsito, tenham mais responsabilidade, assumam seu lugar de responsabilidade, mais paciência para poder utilizar o trânsito da nossa cidade, que está sinalizado, as ruas estão sinalizadas, a estrutura viária foi melhorada consideravelmente, a cidade foi asfaltada nas principais vias, existem alguns
pontos em que precisa ser feita a revitalização do asfalto, mas está asfaltado, está sinalizado. Então o poder público faz e continuará fazendo a sua parte. Agora o que falta é a conscientização de aplicação das medidas preventivas e de direção defensiva por parte de quem? Dos usuários do nosso trânsito. Não trafeguem na contramão, não avancem o sinal vermelho, respeitem a sinalização e, principalmente, respeitem os seus pares no trânsito. Maio é amarelo, mas o alerta é para o ano inteiro. No trânsito, cada escolha faz a diferença. E a vida sempre deve vir em primeiro lugar. Respeitar as leis, manter a atenção e agir com responsabilidade são atitudes simples, mas que podem evitar tragédias. Que a mensagem de Maio Amarelo não fique só no calendário, mas se transforme em prática diária, porque no trânsito, o compromisso com a vida começa por você.